meditação. Deus tem falado aos nossos corações nesta manhã. Temos falado já com Deus durante a semana, Deus tem falado contigo, estamos projetando, estamos alinhando os nossos pensamentos, amém, irmão? Você está alinhando o seu pensamento com o trono da graça, tá? É porque deve ser dessa maneira, amém? Então nós estamos aqui nessa manhã agradecendo o papai, mas Deus ainda vai falar conosco, já está falando através da nossa leitura, através da palavra de Deus. Filipenses capítulo 3, verso 12, amém? Estamos todos aqui, irmãos, amém? Quem está aqui, diga amém. Amém, louvado seja Deus. Filipenses 3, verso 12, diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que o que fui abençoado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos deste sentimento. E se pensais de outra maneira, também Deus vos revelará, mas andemos segundo o que já alcançamos, amém, aleluia. Semana passada, no nosso grupo, eu pedi aos irmãos que olhassem para as mãos. Você pode olhar para a sua mão rapidinho aí? Olha para a tua mão aí. Você está olhando para a sua mão? O que tem na tua mão aí? Se for sujeira, irmãos, dá uma esfregadinha, passa um álcool, tem ali atrás, mas você olha para as mãos e vê, né? A mão possui marcas. Mas o fato de olhar, que eu solicitei aos irmãos, era para ter a ideia ou a sensação de uma forma bem característica, como nós olhamos, é para entender que as marcas também são relatos de uma vida. Aqueles que têm alguns calos nas mãos, vão dizer, né, irmão André, que existe ali um homem, ou uma pessoa, uma mulher, que trabalhou arduamente, né, talvez na labuta aí da agricultura, coisa assim do tipo, né? Se a pessoa, não, por que não, na labuta assim, porque o esforço braçal, não é isso? Talvez quem trabalha com computador hoje tenha alguns pouquíssimos calos na ponta dos dedos, não é verdade? Se for digitador, bastante tempo, é o uso do instrumento que vai dizer como é que foi o trabalho. Se a enxada estiver parada num canto, ela estiver sem marca nenhuma, sinal que ela nunca foi usada. Mas se as suas mãos dizem alguma coisa, possivelmente encontrando ali relatos de marcas por esforço, vai dizer o que é. Mas o que você alcançou através desse esforço? Paulo aqui está falando, está solicitando, está fazendo uma exortação, no capítulo 3, ele está fazendo uma exortação para que eu e você, numa caminhada, a caminhada a qual nos foi proposta, uma caminhada, pois a palavra diz que é uma soberana vocação, todo mundo sabe o que é vocação, né? Ou estar apto, ou pendor em relação a alguma coisa, ou ser vocacionado, ser chamado pelo próprio pendor, vamos dizer assim. Mas a vocação está relacionado a um chamado propriamente dito, que Paulo está falando aqui, a um chamado para a caminhada cristã, a qual eu e você fomos convidados por quem? Por Jesus. Amém, irmãos? Fomos vocacionados, fomos chamados para ir e pertencer a uma chamada atípica. Uma chamada atípica. Como sempre nós falamos aqui, nós não somos melhores daqueles que estão lá fora. Somos apenas o quê? Diferentes. E temos que ser diferentes. Melhor nunca, porque somos seres humanos, estamos sujeitos aos mesmos erros, não aos mesmos fracassos. Escute bem, Deus sempre falou isso no meu coração. Estamos sujeitos aos mesmos erros, mas não aos mesmos fracassos. Você tem fracasso? Às vezes eu tenho, porque eu sou um ser humano. Mas aqueles fracassos daquelas pessoas que estão lá fora são diferentes dos meus, que são entregues, estão nas amarras do pecado. Mas Paulo está falando, está dizendo nesse contexto, desta
caminhada cristã, a qual eu e você fomos, o quê? Vocacionados. E eu creio aqui, tem alguém, irmão, eu conheço o jovem aqui, já ouvi, mas a irmã, todos nós aqui somos evangélicos, amém, irmãos? Todos nós somos cristãos, recebemos a Jesus, amém? Então, estamos falando aqui por uma igreja cristã propriamente dita. Por que cristão? Cristão é aquele que segue os passos de Jesus, segue, é fiel àquela palavra, né? Mas, Paulo então está falando justamente para mim e para você. Ele está falando que, dentro desse contexto aqui, prossigo para o alvo. Paulo está falando que a minha busca e a sua busca, a busca para um amadurecimento como parte da santificação, que a palavra fala que sem a qual ninguém verá a Deus. Eu sou santo? Sim, eu sou santo. A palavra santidade e perfeição, às vezes, ela se assemelha um pouco na palavra. Você pode encontrar perfeição, pode encontrar santificação, mas a expressão aqui é bem simples. A santificação aqui tem a ver com aquilo com o qual você foi chamado, você é santo. O projeto para o qual Deus lhe chamou, você é perfeito para realizar. Você é perfeito para realizar. Então, essa é a ideia aqui, a singularidade entre a palavra, só abrir aqui esse parênteses, entre perfeição e santificação tem a ver com isso, não é? Eu já disse aqui, eu brinquei, eu acho que já ouvi, contei essa história uma vez, que todo mundo aqui, se pegar uma caneta, né? Dizem o nosso, tinha uma caneta aqui, também uma caneta, não é? Nosso presidente parece que ele assina, né? Pegou aí virou um símbolo, uma caneta, né, irmãos? Para que serve essa caneta? Para que ela serve? Para escrever. E se eu pegar aqui, eu ganhei uma caneta muito bonita da escola de ministério. Cadê o pessoal aqui da escola de ministério? Cadê? Tá, não, já foi, tio, já é desse ano aqui. Cadê a Emiliane? Não está aqui os representantes. Uma caneta bacana, ganhei, amém, louvado seja Deus, vou até agradecer os irmãos, uma caneta bonita, tem lá o meu nome, uma caneta escreve muito bem. Qual é a finalidade das duas? Escrever. Uma diferente da outra. Mas para aquilo, uma é melhor do que a outra, uma foi mais cara que a outra. A finalidade das duas é a mesma, escrever. Aquela tem, antigamente tinha uma caneta que tinha o horário. A caneta aí, uma caneta do meu tempo, de adolescente, não faz muito tempo, mas ela ainda existe hoje. Tinha várias cores. O pessoal está rindo lá atrás, né, Bruna? Mas você passava assim, tinha uma colorida e não sei o que e tal. Ainda tem hoje. Para que serve a caneta colorida? Para dar um design melhor e tal. É a mesma coisa. Eu e você, para aquilo que nós fomos chamados, nós somos perfeitos, porque agimos conforme a palavra de Deus, buscamos a santificação. Amém, irmãos? Amém, amém, é isso daí. Para que você foi chamado? Para essa santificação, para a soberana vocação em Cristo Jesus, porque isso já foi conquistado lá na cruz do Calvário. Por isso nós fazemos essa busca como essa parte do amadurecimento, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Sem amadurecimento, porque faz parte da santificação, você e eu não veremos a Deus. Mas Paulo está falando assim, não, no verso 12, não que tenha tudo que já tenho obtido. Ele está falando em relação à perfeição. E quando a gente vai ver o texto aqui, havia naquele tempo muitas discussões, posições, ideias. Os entendidos ali estavam dizendo, né, que um estava certo, o outro estava errado. Esses conflitos geravam essa ideia de quem estava certo e de quem estava errado. Ideias, posicionamento. E hoje parece, né, irmãos, também que há uma guerra para quem traz talvez nos seus templos a melhor palavra, quem consegue encher os templos de pessoas. Já parou para refletir? Eu tenho acompanhado algumas coisas. Existe aí até um pastor que ele foi separado, não estamos aqui falando da denominação, mas de uma pessoa que se declara homem de Deus e diz que a palavra até tem que ser atualizada, ela tem que ser contextualizada no momento que vocês... irmãos, calma aí, a palavra, ela é o quê? Inerrante, não há outra palavra igual a ela. Se algo tem que mudar, é a minha vida. Se algo tem que ser transformado, é a minha vida. Se algo tem que ser atualizado, cadê os especialistas aqui? Atualização na computação aí diz o quê? Que algo está obsoleto, não é isso? Não é isso, Patrick? Quando a atualização é algo que está obsoleto ou precisa ser melhorado.
A palavra por acaso precisa ser melhorada, irmãos? A palavra precisa ser atualizada? Não. É a minha e a sua vida que precisa de uma atualização voltada nesses parâmetros que estão aqui. Se eu faço algo diferente disso, irmãos, por isso que há uma guerra, eu tenho uma posição, eu tenho outra, quem está certo, quem está errado? Não, porque já se esqueceram. Paulo falou, pregue simplesmente a palavra de Deus, pregue simplesmente a palavra de Deus, porque ela é que gera essa transformação. 2 Timóteo diz assim, abre aí 2 Timóteo, esse é um texto que eu queria deixar aqui os irmãos, porque são pessoas, são seres humanos, igual a mim e você, que estão, por isso que eu falei, estamos sujeitos aos erros, mas Deus diz a palavra que será cobrado destas pessoas. 2 Timóteo, o verso 2 ao verso 4 diz assim, prega a palavra, insta a tempo ou fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino, quer dizer, com paciência, porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, quer dizer, alguma coisa está falando, alguma coisa ali, no ouvido dele, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas, às lendas, aos mitos. Irmãos, fala aí, misericórdia, pode falar misericórdia. Paulo, independente daquilo que está acontecendo, diz ele estava buscando aquilo que era proposto para ele. Paulo diz, independente das coisas, eu não sei o que vocês estão querendo discutir, eu estou buscando aquilo que me está proposto. E essa é uma palavra para mim, para você aqui, para o adolescente, para o jovem, para o adulto. O que Deus propôs na sua vida? O que Deus propôs na minha vida? Às vezes a gente entra em embate dentro de casa, às vezes a gente entra em embate dentro da igreja, dentro do grupo, porque é assim, porque é assado. O que Deus, qual é a prioridade na sua vida? Qual é a prioridade, irmãos? A gente tem que parar com isso. A prioridade é o quê? É o louvor, então amém, todos focados no louvor. A prioridade é a palavra, todos focados na palavra. Qual é o foco? Porque às vezes eu estou certo, eu estou errado. Eu não tenho como pensar igual a você, mas a gente tem que pensar junto. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus. Então, independente, Paulo buscava aquilo que foi proposto. Afinal, diz ele falou que o Senhor o resgatou, e ele estava preso a ele. Irmãos, se Deus o resgatou, se Deus te tirou da onde, você não tem como. Não tem como. Quantos aqui já ouviram história onde pessoas foram resgatadas, crianças foram resgatadas, por um bombeiro, por alguém que salvou, alguém que pulou, sei lá, num lago e lá tinha jacaré, coisa assim do tipo, salvou da morte, de uma situação muito difícil, e aí aquela pessoa, pela gratidão a outra que foi lá e entregou talvez até a sua vida, aquela pessoa é grata, como diz aí, pelo resto da vida. Poxa, aquele fulano no dia que eu estava, irmãos, existe uma pessoa que fez isso por mim e por você. Existe uma pessoa que sangrou por mim e por você, e eu e você não temos noção, você não tem noção, eu não tenho noção das dores que Jesus tomou para si, para que eu e você estivéssemos aqui hoje, chorando. Eu estava aqui adorando a Deus, eu estava chorando. Você não tem essa ideia, para que você estivesse de pé aqui, qual foi o sacrifício que Deus fez? Você até sabe, mas você não tem noção. Não temos noção nenhuma. E qual é a minha e qual é a sua resposta? Mas talvez o meu passado possa querer se levantar. Paulo está aqui falando que Paulo ele sabia do seu passado, e seu passado era vergonhoso. Mas ele também tinha certeza de que ele foi escolhido para ser luz, para frutificar, aleluias, ele foi escolhido, ele foi separado, irmãos, eu e você, assim como Paulo, independente do passado, Paulo sabia que ele foi escolhido, ele foi separado para frutificar dentro da casa, dentro do trabalho, no meio do grupo, não simplesmente. Essa semana eu ouvi uma coisa muito interessante. Você sabe qual é a diferença entre mérito e honra? Mérito é o quê? Algo que você conquista, não é verdade? Através do seu esforço, do seu empenho, aí a pessoa recebe uma medalha, mérito do não sei o que, mérito do não sei o que lá. A pessoa foi agraciada com uma medalha, por conta de mérito, por conta dos seus esforços. Mas honra não é homem, honra é Deus que dá.
Por isso que quando a palavra fala que honrai os soberanos, honrai aqueles a quem estão sobre o controle da nação, dá honra ao seu pastor, dá honra ao seu diretor, dá honra àquele que está na frente. Sabe por quê? A honra não é você, não sou eu. Quem designa a honra é Deus, é a palavra que designa. E muitas das vezes você honra até a pessoa que não merece. A pessoa não merece, não vou honrar. Não é isso. Por isso que é diferente. Mérito porque a pessoa deu, né? Recebeu por conta do seu esforço. A honra você tem que fazer porque é da palavra que está falando isso. Porque foi Deus que colocou. Mas ele está assim, ele está assado. Mas ele está dessa forma, ele está agindo assim. Por isso que a Bíblia fala. Quando eu era pequeno, eu pensava assim que eu queria fugir de casa. Eu não aguentava mais minha mãe, não aguentava mais meu pai, né? E aqui, uma criança, não, eu nunca pensei nisso. Eu queria até fazer algumas outras coisas com meu pai, com a minha mãe, né, irmãos? Coisa de criança. Por quê? Porque eu tomei uma lambadinha, minhas pernas ficou queimando e tal. Minha orelha às vezes esquentava, e olha que não foi muito, irmão, mas esquentou, irmão André. Minha orelha esquentou algumas vezes. Aí a palavra vem e fala assim: honra o teu pai e a tua mãe. Por que que eu tenho que fazer isso? Porque a palavra está falando. Porque eu tenho que honrar, porque quando eu honro meu pai e minha mãe, eu serei honrado, independente se ele era um cachaceiro, independente se ele era um traficante, eu tenho que honrar, porque é meu pai. Eu não tenho que concordar com as atitudes dele, mas eu tenho que honrar. Não, ele é meu pai, ela é minha mãe. Honra o Senhor teu Deus, e se prolongarão os teus dias nesta terra. Foi isso que Deus disse, quando eu faço isso com meu pai e com a minha mãe. Eu tenho que honrá-lo. Mas ele não é crente, ele diz para eu não vir para a igreja. Irmãos, eu conheço uma história assim, e um jovem que declarou isso, falou assim: irmãos, Deus é maravilhoso, porque eu cresci dentro deste ambiente, e um ambiente que eu era muitas vezes proibido, e quando meu pai e minha mãe me proibia, eu ia para dentro do meu quarto, eu dobrava o meu joelho, pedia misericórdia, porque eu queria crescer na igreja. Agora um jovem ungido, cheio da graça de Deus, com a palavra de sabedoria em seus lábios, porque Deus honrou a ele, porque ele honrou os seus pais. Deus toma conta, irmãos. Muitas vezes estão presos ao seu passado, por conta de questões, de circunstâncias. Às vezes o passado quer nos prender. Às vezes o passado quer nos dizer como é que vai ser a minha vida, como é que vai ser a tua vida. A palavra de Deus fala, Jeremias, ele declarou, Deus fala para Jeremias, porque Jeremias estava num contexto, ele se sentia menosprezado, pequeno. Aí Deus fala assim para ele: porque eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Eu é que sei quais são os pensamentos, e não você. Não se sinta inferior, não se sinta preso ao passado, porque Ele é que sabe qual é o pensamento. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que você espera. Qual é o fim? O fim melhor. Quem é que quer o melhor para a sua vida aqui? Eu quero o melhor. É esse o melhor? Deus é que sabe. Por mais que você queira algo e você acha que não vai acontecer, talvez os seus planos você não vai alcançar isso que Deus está falando aqui, mas eu sei qual os pensamentos que é melhor para você. Então eu vou cuidar de você. Você não quer esse melhor fim aí para você? Então pode deixar, que eu sei os pensamentos que eu tenho para vós, e são pensamentos de paz e não de mal. Aleluias, aleluias, louvado seja Deus. Às vezes a gente olha porque essas marcas nos trazem, e às vezes nos levam numa vida que fica angustiante. E quando a gente olha para a mulher do fluxo de sangue, ela carregava marcas, e sempre quando eu lembro dessa história, eu lembro porque isso marca uma pessoa. E diz que aquelas marcas eram dolorosas, principalmente as que a sociedade colocou naquela mulher. A sociedade estigmatizou aquela mulher. E se ela chegasse até Jesus porque ela queria ser curada, amém, irmão? Não é isso que diz a história? Ela necessitava de uma cura, mas as marcas lhe separavam, as marcas impediam que ela acessasse a Jesus. As marcas que ela carregava na vida, muitas das vezes querem nos paralisar, mas diz a palavra a qual nós conhecemos, a palavra de sabedoria, a palavra que vem do alto, mesmo quanto tudo que era severo, dificultoso, diz que aquela mulher lutou, foi até Jesus e extraiu virtude de Jesus. Oh, irmãos, às vezes não sabemos porque nós travamos certas batalhas,
e posso até dizer que muitas das vezes até poderiam ser as respostas, e às vezes você não se agrada das respostas, não é verdade? Até questiona Deus. Porém, existem batalhas que o propósito não é para revelar o que Deus vai fazer com você. Muitas das vezes as batalhas que você passa é para dizer o propósito de quem é o Deus na sua vida, do que Deus vai fazer com você. Você entendeu? As batalhas que você enfrenta, o propósito não é para você, mas é para revelar o Deus que está em você. Eu sei que às vezes é uma palavra dura, difícil. Senhor, os discípulos estão perguntando, quem foi que pecou aí? Sabe o dedo da acusação? Sabe aquele dedo da acusação? Está lá. Aí o cego de nascença, aí os discípulos, Senhor, porque estão querendo o quê? Estão querendo um pescoço para colocar uma corda. Muitas vezes eu e você queremos assim, o culpado, quem foi que fez isso? Minha filha, quem foi que fez isso? Meu filho, quem foi que fez isso? O líder, não, fulano, quem foi que fez isso? Calma aí. Dentro de casa, no trabalho, na igreja, somos assim, irmãos. As pessoas estavam apontando, querendo saber de Jesus. Aí Jesus falou assim, não há nada de impedimento, não há mal, não há pecado nenhum na vida deste jovem. Mas isso aconteceu para que a glória de Deus fosse manifesta hoje na vida desta pessoa. Hoje, para que fosse manifesto na sua vida, para que o propósito fosse realizado, para dizer quem é o Deus que você serve. Quem é o Deus que você serve? Talvez seja essa a resposta que você não queria ouvir, mas essa a resposta necessária para você ouvir. Porque às vezes nós não entendemos esses propósitos. E diz então o verso 13 que, não que eu tenha, ele diz, não que eu tenha alcançado, não que eu já tenha conseguido conquistar tudo, e ele diz, eu esqueço, né? Mas uma coisa eu faço, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para onde, irmãos? Avanço para onde ele diz? Avanço para irmãos, avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, eu avanço em destino, eu não fico olhando para trás. Pois às vezes a gente tem as nossas razões, e muitas das vezes você tem as suas, para esquecer o passado, assim como Paulo, o passado de Paulo era vergonhoso, quando você lê a história, e nós também fizemos coisas que desagradam a Deus. Você nunca fez algo que desagradou a Deus? Você pode então dizer misericórdia, Senhor, porque eu digo misericórdia. Senhor, tenha misericórdia, que a tua graça nunca seja, ó Pai, ausente na minha vida. O salmista falou assim, Senhor, o Senhor pode talvez me tirar tudo, mas não afaste de mim o teu Espírito Santo. O salmista falou isso, irmãos, porque se ele vivesse longe da presença de Deus, se ele não tivesse o Espírito Santo sobre a vida dele, ele falou que não sabia como é que ele ia agir, como é que ele estaria de pé, como é que ele ia pegar o microfone para falar diante da igreja, não sabe. Então ele falou, não afaste de mim, mas existem coisas que envergonhavam a Paulo, e que às vezes nos envergonham, mas Paulo sabia que a esperança dele não estava no seu passado, mas a esperança dele estava em Cristo. Em Cristo estava a esperança dele. Em João 4 diz que Jesus encontra a mulher samaritana e o passado dela era extremamente vergonhoso. Jesus conta aquela história com a mulher samaritana e Jesus chega e fala assim para ela, eu quero agora que esquece de tudo, oferecer para você uma mudança. Aleluias. Jesus conhecia o passado, aquele passado vergonhoso. Eu bem sei quem é você, mulher. Mas Jesus não está ali querendo crucificá-la, Jesus ali não está querendo envergonhar aquela mulher, só está querendo eu conheço o teu passado, eu conheço a tua vida, eu sei quem é você, mas eu quero agora lhe oferecer algo. Está difícil, o passado está complicando a sua vida, aquela situação que aquela mulher talvez arrastava como a outra, Jesus oferece uma oportunidade, oferece uma mudança.
E aquela mulher diz assim: Senhor, dá-me dessa água, porque eu preciso já, eu preciso já há muito tempo, dá-me dessa água. Fala para Jesus: Senhor, me dá, Senhor, restaura, Senhor, que o teu rio de água viva venha sobre a minha vida, Senhor, porque eu preciso desta água diariamente. Eu preciso, irmãos. Temos que entender, irmão, essa palavra, que nós fomos perdoados. Você precisa agora se concentrar no relacionamento que você tem com Deus. Você precisa entender que precisamos estar sempre, como Paulo está falando aqui, prosseguir sempre para o alvo, vai em direção a uma vida de obediência, uma vida de fé, uma vida de fé. Lá em João, quando nós falamos o verso 39 sobre esta palavra, diz que muitos samaritanos, olha só, irmãos, muitos samaritanos creram na pessoa de Jesus por conta do testemunho que aquela mulher tinha dito. Que testemunho era? Você é pecadora. Não, mas aquela mulher disse assim: olha, eu era, agora houve uma oportunidade, olha a mudança que Deus fez na minha vida. Aquela mulher, ela se abre. Que certeza aquela mulher tinha, irmãos, para poder se abrir para a sociedade. Que certeza aquela mulher tinha para poder abrir e falar assim: olha quem eu sou. Você tem condições? Você tem forças para dizer, falar assim: eu era. Uma canção diz assim: eu era cego, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Que certeza é esse? O amor que Jesus tinha. Ela tinha essa certeza que o amor dele era infinitamente mais e que o amor tinha sido liberado. Eu quero dizer para você, se você está preso ao passado, peça a Jesus para ajudá-lo, pois ele, diz a palavra, ele é o mesmo ontem. Ele estava lá no passado, ele conhece o teu passado, mas ele é o mesmo ontem, aleluias. Ele estava lá, ele conhece, ele quer lhe ajudar, aleluias. Aleluia, Ele quer nos ajudar, a mim e a você, irmãos. E diz o verso 14: prossigo para o alvo, né? O alvo era o prêmio de uma vida nova que Paulo está declarando ali. Jeremias, como nós falamos aqui, Jeremias diz ao Senhor que era pequeno, não sabia falar. Jeremias se sentia menosprezado, ele se sentia indigno. Ele falou que teria uma vida muito difícil, mas ele diz, o Senhor, ele fala para ele, lá em Jeremias, no capítulo 1, verso 7, você pode colocar aí, conseguir colocar, Jeremias no capítulo 1, do verso 7 e o verso 8, aleluia, consegui achar primeiro do que eu, Jeremias 7 diz assim, 1:7, mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, onde quer que eu te enviar irás, e tudo que te mandar dirás, não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor, aleluias, aleluias. Aqui, irmãos, eu sou pequeno, não, eu sou fraco, não, o que eu vou falar, não sei, mas Deus vai colocar na tua boca. Aonde você for, Ele estará contigo. O que você precisa falar, Ele vai encher você para falar. Eu tenho umas experiências, irmão, com Deus, que sempre quando tinha a oportunidade de falar de Jesus, e no trabalho existiam algumas pessoas incrédulos, mas uma sabedoria aí, né, um conhecimento humano, e sempre, irmãos, às vezes eu falo lá no PG, eu falo assim, eu sempre gosto de questionar, né, até minhas filhas eu sempre tratei assim, não é fazer juízo da pessoa ou querer, mas é para instigar na pessoa. Vem cá, e se a pessoa lhe perguntar desse jeito, né? Eu gosto de fazer umas perguntas assim meio capciosas, porque às vezes você tem uma resposta muito já pré-formatada, né? Por que isso? Não, porque Jesus me ama. Sim, Jesus me ama, eu sei que Jesus me ama. Mas o ímpio quer talvez algo mais. E esse algo mais é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele te revela. Então eu sempre falei assim, Senhor, eu nunca quero sair por baixo nessa conversa.
Irmãos, e pela misericórdia de Deus, sempre quando eu conversava com os colegas, pessoas formadas em Direito, já conversei com um amigo que era formado em Biologia, incrédulo, e sempre me questionava, eu falei assim, Senhor, eu quero que a Tua palavra sobressaia aqui, eu não quero sair por baixo, porque eu sou Teu filho. Irmãos, e pela misericórdia de Deus, sempre Deus me dava uma palavra, eu sempre conseguia contextualizar aquilo que Deus queria falar para a vida daquele homem, com aquilo justamente que ele estava falando, porque eu sou servo dele. E é assim que Deus faz. Me sinto pequeno, mas eu estarei contigo, eu direi quando é que você ir, como é que você vai, não tenha medo de como vai ser, do que vão falar, de como é que vai ser sua família, o que vão pensar de mim, quando algo lhe for proposto, no trabalho, na igreja. Quantos já pensaram dessa forma? Será que eu vou conseguir? Eu tenho um testemunho também, irmãos, da minha vida, 2011, outubro de 2011, nós conseguimos, pela misericórdia de Deus, tínhamos um chamado de Deus e fomos ordenados lá no Gardênia, uma igreja a qual estávamos ali apoiando, após a partida do meu pai. E eu me vi numa situação assim que eu sempre auxiliei, sou nascido e criado num lar evangélico, mas nunca estava na frente de algo, né? De uma direção de uma igreja. Meu pai partiu, Deus falou comigo, falou assim, agora, e eu vou fazer o quê? E eu falei assim, Senhor, quero não. Falei, irmãos, falei para Deus que naquele momento meu coração não estava voltado para aquilo. E eu falei, então, depois de uma conversa com Deus, eu falei assim, Senhor, amém, eu aceito. E eu não sabia o que iria acontecer. Você viver das experiências de outras pessoas é mole. Você viver acompanhando, eu nasci, fui criado no lar evangélico e ia junto do meu pai. Meu pai é um homem da denominação a qual nós pertencemos, que onde meu pai estava, eu com 8 anos, eu estava junto dele. 9 anos, estava junto dele. Até por cerca aí dos 14 anos, 15 anos, eu andava junto do meu pai. E aprendi muita coisa, olhando no meio dos pastores, está lá aquele molequinho correndo, junto. Aí eu vi, às vezes dormindo. Carrega meu pai, onde meu pai ia, eu estava junto. Cresci, conheci minha esposa, aí já estávamos ali, já éramos presbíteros na igreja, fui presbítero com 19 anos de idade, e auxiliávamos dentro de uma comunidade grande, a Rocinha, tempo bom mesmo, que a gente podia, ainda quando jovem, às vezes vai ficando velho, né, irmãos? A gente vai se cansando um pouco, mas os jovens estão aí, a palavra fala, você é forte, pessoal, a galera que está aí, eu sou forte, amém, eu também sou. Está aqui, meu tio, meus irmãos, irmão Álvaro, é um jovem, uma criança no Senhor, irmãos, cheio de gás aí, chega cedo aqui na igreja, está sempre aqui pronto, sempre gosto de dizer, porque são exemplos a qual nós devemos seguir. E aí Deus fala assim, vai que agora é você que tem que dar o passe da bola. Eu falo assim, Senhor, mas se eu chutar errado, Senhor, o que é isso? Se eu falar algo de errado? E eu orei a Deus e pedi, Deus, eu quero que tudo possa acontecer assim, mas isso aqui eu não quero que me falte, eu não quero que tu me deixe sem uma orientação, eu não quero que tu me deixe sem uma palavra, eu não quero que tu me deixe sem o que falar, eu não quero que o teu Espírito Santo se afaste de mim, porque eu sei que eu sou pequeno, eu sou falho. Irmãos, pela misericórdia permanecemos até chegarmos aqui e conseguimos alcançar muitas vitórias naquela comunidade. Conseguimos construir coisas que eu digo que meu pai foi um homem que pregou, falou, abençoou muitas vidas, fez muitas construções, e eu pedi a Deus que eu sempre fosse um pouco igual ao meu pai, parecido com o meu pai. E pela misericórdia de Deus, a palavra, não fui melhor do que ele, porque eu tenho certeza que meu pai sempre será um homem, né? Mas não estou menosprezando, mas estou dizendo aquilo que eu deveria, talvez até ter alcançado, que eu deveria ter projetado, ter corrido mais atrás, mas eu fiz e conquistei algo que tipo assim, que poxa, louvado seja o nome de Deus, mas que, como a palavra fala, que eu sou, porque eu era e ainda sou, e as minhas filhas são como as flechas na mão do guerreiro. São como flechas, como nós cantamos, as flechas incendiadas que irão, irmãos, e pela misericórdia de Deus, nós estivemos naquele local e podemos fazer o que a palavra nos propôs, cumprimos a palavra naquele local, pela misericórdia de Deus. E eu não me prendi ao passado, não tenha medo do que vai ser, de como vai ser, do que vão falar, do que vão questionar se você teria condições ou não, se você era apropriado ou não para tal função.
Deus é que vai dar a direção, Deus é que vai falar se você é apto ou não. Quem vai lhe dar a permissão é Deus, quem vai lhe condicionar é Deus, quem te vocacionou foi Deus, não foi o homem. Então se Ele chamou, não é mérito, é honra, é honra. Olha aí a diferença entre o mérito e a honra. É Deus é que vai lhe capacitar. Se o teu futuro vai lhe trazer medo, Jesus é eterno, Ele diz, eu estarei contigo. Quando você chegar lá na frente, Jesus já vai estar te esperando, pode vir. Jesus já está lá na frente, olhando para você, Ele está lá, Ele é eterno, Ele sabe o que vai acontecer, aleluia. Ele é o mesmo ontem, Ele será amanhã também, aleluia. Não importa o que virá, aleluias. Eis que estou convosco todos os dias até... o quê? A consumação dos séculos, aleluia. Ele será no caminho o teu guia, Ele será a luz no teu caminho, aleluia. Onde você for, Ele estará. Se o mar for bravio, Ele será o seu porto seguro, aleluias, aleluias. Mas e hoje o que está acontecendo? Hoje, irmãos, mas se o problema é o presente, eu quero dizer para vocês, se você não consegue viver este presente, Ele é o mesmo hoje, aleluia. Você não está conseguindo viver hoje? O teu passado já não te condena, você até está seguro do teu futuro, mas e hoje? Hoje Ele está aqui do teu lado, hein? Aleluia. Hoje Ele está aqui do teu lado, Ele é o mesmo hoje, irmãos. Ele é o mesmo hoje, Ele quer ensiná-lo a viver este dia. Jesus quer te ensinar a viver hoje aqui, hoje. Aprenda hoje com o Senhor, o futuro é a Deus. O passado já está no mar do esquecimento, aleluia. E hoje Ele diz, este é o dia que fez o Senhor. Irmãos, qual é o dia de hoje? Hoje, sabe qual é o dia? Hoje é o dia o quê? Qual é o dia hoje? Domingo? Qual é a data hoje? 12, né? Não, irmãos, hoje não é dia 12. Hoje é o dia que fez o Senhor, aleluia. Hoje é o dia que fez o Senhor, irmãos. Hoje é o dia que fez o Senhor para realizar algo na sua vida e para que então, sendo realizado na tua vida, você realize também sobre a vida dos outros, aleluia, aleluia. Hoje é o dia que fez o Senhor, regozijemos e exaltemos no Senhor. Não fique preso ao passado com medo do futuro. Se você não tiver condições de viver, Ele diz, eu estou aqui para viver contigo Hoje o Senhor está aqui para dizer contigo. Eu quero que você curve a sua cabeça, porque tudo o que Ele fez, tudo o que Ele precisou fazer, Ele diz, para mim e para você, eu estarei convosco. Deus, Senhor Deus, Tu abriu mão de tudo que tinha, Pai, para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Nós cantamos, Pai, que Tu nos deu um destino, Tu nos colocou algo diferente nas nossas vidas. Eu não tinha, Pai, nem saberia o que fazer. Mas olha aí, Pai, a Tua igreja, olha aí o Teu servo. Olha aqui a minha vida, Pai. Pai, Tu nos condicionou, Tu nos chamou, Tu colocou sobre a minha vida, Pai, e por isso hoje eu estou alegre. Hoje o Teu povo, Pai, mesmo que talvez o passado queira me prender, mesmo que circunstâncias queiram me falar que eu não consigo, Deus, aleluia, aleluia, a Tua palavra declara que Tu nos deu condições de estarmos de pé, Pai, Tu abriu mão de tudo que tinha para que eu e você pudéssemos estar aqui, aleluia. Deus, a Tua igreja entendeu a Tua palavra, a ação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas decide, Pai, confiar e entregar, Pai, então nós nos entregamos nesta manhã, e Pai, agradecemos, e Pai, eu não tenho nem como mensurar o que será, Deus, eu não tenho para onde ir se não for, Pai, junto contigo, eu não tenho, Deus, o que seguir, Pai, se não for os Teus caminhos. Pai, eu quero ser grato a Ti então nesta manhã, e eu quero mais uma vez entregar a Ti, eu quero novamente entregar a minha vida a Ti, os Teus cuidados, todos os meus anseios, Pai, eu quero deixar, Pai, sobre Ti. Muito obrigado, Jesus, aleluia, muito obrigado, Jesus, por todas as vidas que estão aqui, que recebem esta palavra nessa manhã. Se coloque de pé, igreja. Se coloque de pé no espírito de adoração, no espírito de contrição, e abra seu coração, fala com Ele.
porque Ele está aqui para cuidar de você. É hoje, 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 hoje. Não deixa que essas marcas continuem dizendo quem você será, mas deixe a marca do Espírito Santo dizer quem você é. Aleluia! E para onde que você vai? Você vai junto dele para o que está preparado. Oh, agradeça a Deus. Oh, agradeça a Deus. Olha a Deus, olha a Deus. Fale com Ele, vai falando com Ele por enquanto louvamos ao Senhor. Onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Diga isso para Ele. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Olhe para o Senhor. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Só você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Eu sou total. Fala ao Senhor. Diga que você depende dele. Fala com ele, ora ao Senhor. Aproveite esse momento. Abra seu coração. Diga essa alegria. Oh, diga a ele. Seu amor, eu sou totalmente Ele te chamou. Oh Deus. Diga isso a ele com alegria. Senhor, eu sou e fui encontrado pelo seu amor, pelo seu amor. Eu sou totalmente. Diga, Pai, totalmente seu. Oh, aleluia, glorifica a Deus, igreja. Oh, Deus, Contemplado em ser um com você. Oh, Deus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Senhor, muito obrigado, Deus, pela vida de todos que estão aqui. Queremos ser gratos a Ti, oh Deus, porque fomos encontrados em Ti. Fomos encontrados pelo Teu amor, aleluias. Ah, Deus, muito obrigado, Deus, porque não merecíamos, Senhor, mas fomos encontrados por Ti. Oh Deus, Paulo declarou que ele estava prosseguindo, e eis aqui um povo, aleluia. Se você foi encontrado por Deus, se você está prosseguindo, glorifica Ele, fala assim: Senhor, muito obrigado, porque fui encontrado por Ti. Muito obrigado, porque estou prosseguindo para o alto. Você pode dizer isso? Diga: Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Esse caminho, o
caminho do Senhor é perfeito, a palavra dele é poder, aleluia, para transformar. Oh. Vai nessa certeza, irmãos, para a tua casa. Vai nessa certeza de que Deus é contigo. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Não fique com medo do seu futuro. Deus está aí contigo nesta manhã. Se você nesta manhã foi abençoado por Deus, você levante as suas mãos, faça uma oração breve. Só agradeça a Ele. Após você terminar essa oração, você vai em paz. Faça essa oração de agradecimento a Deus. Agradeça a Deus. Estaremos aqui às 18 horas para os discipulados. E à noite, às 19 horas. Faça uma oração, agradeça a Deus. Deus te abençoe. E vá em paz em nome de Jesus.